O filme Um Truque de Mestre, apesar das críticas negativas que teve, foi um baita arrasa-quarteirão, um grande blockbuster que fez muito sucesso nas bilheterias. Não é à toa que custou 75 milhões e trouxe só nas bilheterias 350 milhões de dólares. O resto é história, trazendo Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Michael Caine e etc. Um roteiro muito bem costuradinho, muito bem feitinho e elaborado, trazendo alguns mágicos ilusionistas que roubavam as pessoas por causa de uma outra pessoa. É sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok, bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Lançado em 2013, Um Truque de Mestre é um baita blockbuster e tudo começa com alguns mágicos como Jesse Eisenberg, que faz truque de cartas, ilusionismo. Ele é chamado, assim como sua ex-parceira que trabalhava como assistente de palco com ele e depois ela seguiu carreira solo também no ilusionismo. E tem também Dave Franco, que é especialista em abrir portas, em fazer truque com cartas também. E Woody Harrelson, que é uma espécie de mentalista. Ele descobre coisas através das pessoas, entra na mente delas e faz o que bem quer. Pois é, esses 4 indivíduos foram convocados por um misterioso ser que atende apenas como o olho de Ra, segundo a liturgia dos mágicos. E devido a eles se reúnem um ano antes e preparam para fazer uma grande apresentação naquela cidade norte-americana dos cassinos e tudo mais. Pois é lá mesmo, naquela cidade lá onde tem muito cassino e shows, e eles decidem se apresentar lá num truque do qual eles envolvem um gerente, uma pessoa que é envolvente num banco francês. Usando seus aparatos de ilusionismo, eles acabam roubando milhões de dólares de um banco, né? Um banco francês. E Mark Ruffalo, que faz parte do FBI, é designado para capturar esses 4 mágicos, enquanto eles em fuga já planejam um outro truque. A trama, o roteiro é bem elaborado, passo a passo, aquilo te prende na tela. Você fica querendo saber o que vai acontecer e ao mesmo tempo se encanta com o ilusionismo, os truques, né? Pois eles são levados para a delegacia e lá na delegacia eles começam a dar o seu showzinho à parte. Uma agente francesa da Interpol também se junta a Mark Ruffalo nessa caçada, só que chegando lá não há provas de que eles realmente fizeram um roubo à distância de um continente. Michael Caine também é a vítima do segundo truque deles, que eles também fazem uma segunda apresentação, roubam 100 e poucos milhões dele, e aí que entra Morgan Freeman, um especialista em detectar falsos mágicos e os expor, e ele entra na trama também. É uma correria contra o tempo, porque eles estão em fuga, e nessa fuga eles vão dando um nó tático
no Mark Ruffalo, que tenta de tudo para prender ele, mas eles parecem estar sempre a um passo à frente deles. E esses ilusionistas não trabalham sozinhos. Eles, na verdade, trabalham com um misterioso olho de Ra, o olho que vigia todos os ilusionistas, e não se sabe quem é essa pessoa por trás do olho. Olha, o filme é de 2013, tá fresquinho ainda. Os truques são bem elaborados, bem bacana, bem legal. Se você não viu ainda, procure ver. Mas se prepare, nada é o que espera ser. O filme também, de tanto sucesso que fez também, teve a sua continuação. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Procure dar uma olhada, vai se divertir nessa trama, muito bem roteirizado, um roteiro bem amarradinho, bem costuradinho, e um elenco, sem falar, só grandes estrelas de Hollywood. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas o personagem título Lobo Negro e seu filho caçula, Lobo Cinza, e os seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para a literatura. Mas eu faço uso de quase 60 personagens ainda inéditos do grande público, que foram criados apenas para histórias em quadrinhos, em parceria com Emerson Penerari, e fazem parte do universo GAMP. E disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, assim como no Clube dos Autores. E no Kindle também você o encontra gratuitamente. Quiser dar uma lida lá, pode ler, está disponibilizado lá. E no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. Trata-se de um lobisomem que contém total controle sobre sua transformação e os poderes sobrenaturais que vêm com ela, como olfato aguçado, audição acima da média, visão, força sobre-humana. E ele não necessita só se transformar de dia, pode se transformar de dia, de noite. A lua tem uma certa influência na sua personalidade, mas em quem ela não tem, não é verdade? Este ano ainda estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Trata-se de um dos primeiros personagens do qual eu criei, e dessa vez eu vou contar o seu romance, aventura e fantasia. Este ano ainda, hein? Assim que tiver pronto, eu tiver mais detalhes sobre isso, a gente vai se comunicando. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?